Olá, tudo bem com vocês? Vamos retomar a história de Moisés então? Para recapitular um pouquinho o nosso último vídeo, a gente parou na história de Moisés em que a gente dizia que ele tinha ido agora morar com a sua mãe, filha de Faraó. Então Moisés, ele foi até lá mais ou menos com 12 anos de idade. Ele já teve uma base muito boa feita pela sua mãe biológica, né? E nisso, ela ensinou para Moisés muitos valores. Ela ensinou sobre Deus, ela ensinou sobre a reverência e o temor que nós devemos ter a Deus. Ela ensinou que não existiam outros deuses que não fosse o nosso Deus. E assim, Moisés, ele tinha muito conhecimento sobre o que deveria ser feito, sobre como agir, como proceder, sobre quem era o seu povo de verdade, que não seriam, na verdade, os egípcios, mas na verdade seria o povo de Israel. Esse é o seu povo verdadeiro. E assim Moisés foi até a sua nova casa, né? Com esses princípios muito enraizados dentro do seu coração. E isso fez com que Moisés pudesse ter decisões muito importantes para a sua vida, porque ele já tinha isso muito entendido, uma compreensão muito clara daquilo que ele deveria fazer. E diante disso, Moisés, ele foi educado ali naquele palácio, naquela realeza, para se tornar realmente um sucessor do rei, para se tornar um daqueles, né? E aí ele foi tratado dessa forma, ele foi educado, ele aprendeu coisas para que assim ele agisse com verdadeira propriedade, como filho do rei, com poder. Mas Moisés, dentro do seu coração, ele não tinha isso. Ele não se deslumbrava pelas coisas, ele não se encantava pelo palácio. Na verdade, ele olhava a essência, ele olhava qual era a razão para tudo aquilo. Ele olhava o pecado e ele o condenava. Moisés, ele foi submetido a viver a religião dos egípcios, porque como parte daquele povo, como sucessor do rei, ele deveria ser como aqueles sacerdotes que tinham ali. Ele deveria fazer parte daquele povo em sua religião, e assim ele deveria adorar deuses. E diante desse primeiro obstáculo vivido por Moisés, ele mostrou a sua postura irremediável. Ele não aceitou ser submetido à adoração a outros deuses. Ele se impôs dizendo que não adoraria outros deuses. E ali a gente já entra no primeiro conflito. Ele não podia viver dessa forma, né? Ele não podia fazer esse tipo de escolha. No entanto, devido ao seu status, devido ao seu poder, isso foi passado, deixado passar naquele momento por aqueles homens ali. E aí Moisés continuou. Moisés, ele via o seu povo sofrer. Ele via o seu povo ser condenado por coisas que não eram justas. Aquele povo ele via ser torturado, maltratado, escravizado. E Moisés é como se ele tivesse engasgado com tudo aquilo que acontecia. E ele sempre procurava orar a Deus. Ele sempre conversava com o seu povo, dizia que uma hora Deus iria dar a libertação deles. E só que Moisés, ele não aguentava mais ver tudo aquilo. E num momento de fraqueza, no momento em que ele ainda não estava preparado, a sua confiança ainda não estava totalmente firme em Deus, ele ainda não estava preparado para viver tudo que Deus tinha para ele, ele viu um egípcio agredindo um israelita. E isso para ele foi a gota d'água. Ele partiu para cima ali naquela situação e acabou matando aquele egípcio. Naquela situação, só havia ele, o israelita e o egípcio. O egípcio morreu, eles aí deram um jeito, né, de enterrá-lo. E Moisés, mesmo entendendo que ninguém tinha visto, só eram eles ali, Moisés carregava no seu coração aquela culpa, aquele sentimento do que ele havia feito. E aí, logo no dia seguinte, ele estava vendo ali dois homens se desentendendo e naquele momento ele tentou interferir para tentar resolver talvez aquela situação. E aí um dos homens olhou para ele e condenou ele pelo que ele havia feito e disse para ele: "Você vai fazer como nós? Com nós, assim como você fez com aquele egípcio que você matou?" Moisés nesse momento sabia que ele tinha sido descoberto. E ali naquele momento, todas as pessoas ficaram sabendo da cidade o que ele havia feito, que ele havia matado um egípcio. E não era só o fato dele ter cometido um erro e matado. Pro seu avô,
pro pai da filha de Faraó, pro pai da mãe dele, Moisés era o sucessor, mas Moisés ele já não cumpria com os seus deveres de adoração aos seus deuses, e agora ele ficou ao lado de um israelita enquanto ele deveria estar do lado de um egípcio. Naquele momento, a melhor solução tomada seria que matasse Moisés, porque ele não sucederia àquele povo, ele não era um homem digno de suceder ao povo de Deus, ao povo dos israelitas, né? Ele estava defendendo o outro lado. Ele não defendia os egípcios, na verdade, ele defendia os israelitas. Então, ele não era digno de governar aquele povo. E aí, por isso, o rei mandou que Moisés fosse morto. Moisés, amigos, ele permaneceu ali com aquele povo durante 40 anos, mais ou menos. E nesse momento, diante dessa situação, Moisés sentiu a necessidade de fugir. E ele fugiu protegido por Deus, porque Deus o acompanhou nessa fuga e mandou Moisés para o lugar certo. Mas se Moisés permanecesse ali, Moisés seria morto. Nesse momento, você pode até se questionar por que não era hora do povo então se rebelar, de os israelitas, juntamente com Moisés, fossem ali tentar com o faraó uma forma deles serem libertos, porque ainda não era o momento. Tanto o povo não estava preparado, quanto Moisés não estava preparado. Moisés não era confiante 100% em Deus. Moisés não confiava na vontade e no momento de Deus. Tanto que ele tomou essa atitude precipitada, tanto que ele tomou justiça pelas próprias mãos, enquanto ele deveria ter confiado em Deus. Então não era a hora ainda da libertação do povo. Por isso que nesse momento, ao invés de libertar o povo, Moisés precisou fugir para garantir que sua vida fosse preservada.